A paz do Senhor, meus irmãos. O que aconteceu em cada dia da Semana Santa, segundo a Bíblia? Na semana conhecida como Semana Santa, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Passou seus últimos momentos com os discípulos, instituiu a Santa Ceia, foi crucificado e ressuscitou. Essa semana foi muito importante, porque foi aí que Jesus cumpriu sua missão de salvar o mundo. Domingo de Ramos, a entrada triunfal. O Domingo de Ramos é uma data que faz parte das celebrações da Semana Santa. Essa data costuma ser celebrada regularmente pelos cristãos católicos e ortodoxos no domingo anterior ao domingo de Páscoa. A festividade é uma simulação da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Mateus 21, 1, Lucas 19, 28 ao 44, Marcos 11, de 1 a 10 e João 12, de 12 a 19. O nome Domingo de Páscoa de Ramos se deu pela forma como Jesus foi recebido com ramos de palmeiras espalhados pela entrada da cidade e grande aclamação do povo, conforme Mateus 21, versículo 8. Este momento sucedeu no domingo anterior à crucificação de Cristo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na semana que aconteceu a sua crucificação, Cristo se dirigiu a Jerusalém. Ao se aproximar da cidade, Jesus mandou 2 de seus discípulos para um povoado, onde encontrariam um jumento, conforme Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 3. Ao entrar na cidade, montado no jumento, Jesus foi seguido por uma grande procissão. As pessoas colocavam seus mantos e ramos de palmeiras sobre o chão, formando uma espécie de tapete vermelho para o Messias, conforme Marcos, capítulo 11, versículo de 8 a 10. A notícia se espalhou por toda a cidade e todos ouviram que o Salvador tinha chegado. Mateus 21, 10 a 11. Dessa forma, Jesus cumpriu a promessa escrita em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde o rei entraria na cidade montado num jumentinho. Este episódio ficou conhecido como a entrada triunfal. Depois, na sexta-feira, Cristo foi crucificado, a pedido da própria multidão, mas no terceiro dia, depois da sua crucificação, ele ressuscitou. Bom, o povo, uma semana antes da sua crucificação, o povo recebeu muito bem, né? Fizeram aí uma multidão aí, palmeiras, colocar as palmeiras no chão, fez aquela festival, vamos dizer assim, festival com a entrada de Jesus. A esse povo mesmo, no julgamento de Jesus, nós vamos ver aqui, esse mesmo povo o condenou. Então, como é celebrado o Domingo de Ramos? A festa de Domingo de Ramos é celebrada segundo a liturgia católica e cristã ortodoxa. Trata-se da primeira data comemorativa da Semana Santa. A semana se inicia com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo de Páscoa. A celebração se inicia com uma missa, onde os ramos trazidos pelos fiéis são abençoados pelos sacerdotes. Depois da cerimônia, a celebração se estende para a rua, onde é realizada uma encenação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Apesar de ser
um acontecimento bíblico, não há no Evangelho nenhuma orientação para a celebração do Domingo de Ramos. Na antiguidade, era comum a Igreja Católica realizar festividades públicas baseadas em fatos bíblicos, como uma forma de evangelizar. Devemos celebrar o Domingo de Ramos? A Bíblia não condena, nem orienta a realizar a celebração de Domingo de Ramos. Certamente este momento foi muito importante no ministério de Jesus. Não é pecado trazermos à memória este e outros tantos feitos de Jesus. Claro, devemos estar atentos. O excesso de simbolismo desvia nossa atenção de Jesus e pode nos levar à idolatria e superstições. Jesus veio para nos libertar da religiosidade. Logo depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, Cristo combateu os mercadores e os comerciantes da fé, conforme Marcos capítulo 11, versículos de 15 a 16. Celebre a salvação, a maior vitória de Cristo. Assim como Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, um dia ele voltará e todos o reconhecerão, conforme Romanos capítulo 14, versículo 11. Esse será o grande dia para o povo de Deus, porque marcará o início de uma eternidade junto a ele, conforme João capítulo 14, versículos 2 a 3, de Apocalipse 22, 20. Segunda, terça e quarta-feira, Jesus ensina em Jerusalém. Nos próximos dias, depois da entrada triunfal, Jesus entrava em Jerusalém de manhã, depois saía ao fim da tarde para Betânia. Durante o dia ele ensinava o povo no templo sobre o reino de Deus. Na segunda-feira, no caminho para Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira porque não tinha frutos. Marcos 11, versículos de 2 a 14. Depois Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores, acusando-os de tornar a casa de Deus em um mercado e um lugar de ladrões, conforme Marcos capítulo 11, versículo 15 e o versículo 17. Quando voltou para Betânia, a figueira amaldiçoada tinha secado. Durante esses 3 dias, Jesus debateu com os líderes religiosos e ensinou várias coisas importantes. Explicou sobre a ressurreição e sobre qual era o maior mandamento. Contou parábolas sobre a salvação e o fim dos tempos. Explicou sobre o pagamento de impostos. Disse quais seriam os sinais do fim dos tempos e profetizou sobre sua morte e ressurreição. Os líderes religiosos se sentiram ameaçados com os ensinamentos e a popularidade de Jesus. Por isso, durante esses dias, procuraram uma forma de matar Jesus. Foi nesse tempo que Judas se ofereceu para trair Jesus, em troca de dinheiro, conforme Lucas capítulo 22, versículos de 3 ao 5. Quinta-feira, a última ceia. Essa quinta-feira era o dia de celebrar a Páscoa judaica. Seguindo as instruções de Jesus, os discípulos prepararam uma sala e se reuniram com ele para o jantar de Páscoa. Antes do jantar, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a ser humildes e servirem uns aos outros, conforme João capítulo 13, versículo de 12 ao 14. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu com os discípulos. Ele fez o mesmo com o vinho. Jesus explicou que o pão simbolizava seu corpo e o vinho seu sangue, que em breve iriam ser dados pelos discípulos. Lucas 22, 19 ao 20. Ele ordenou que tomassem esses símbolos para lembrar da sua morte.
até a sua vinda. Foi assim que surgiu a Santa Ceia. Jesus também avisou que um dos 12 apóstolos iria trair. Então Judas saiu para entregar Jesus às autoridades. Jesus ainda previu que os outros discípulos o iriam abandonar e que Pedro iria negar. Nós sabemos que Pedro negou, né? 3 vezes. No fim do jantar, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsemane para orar. Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que vinha a seguir. Então Judas veio com guardas para prender Jesus, conforme Lucas 22, 47 e 48. De início, os discípulos tentaram lutar, mas depois fugiram, deixando Jesus sozinho. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Sexta-feira Santa, a crucificação. Durante a noite e a manhã de sexta-feira, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, o governador Pilatos e o rei Herodes. Ele foi gozado, espancado e chicoteado. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, ridicularizando-o por ser chamado de rei. Quando viu o que tinha feito, Judas cometeu suicídio. Pedro seguiu Jesus de longe, mas quando foi confrontado por ser um de seus discípulos, ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Pilatos viu que Jesus era inocente e tentou livrá-lo, mas viu que a multidão estava se revoltando. Para evitar mais violência, Pilatos decidiu condenar Jesus à crucificação, apesar de ser inocente, conforme Marcos capítulo 15, versículo de 3 a 15. Jesus foi crucificado por volta de meio-dia, junto com 2 ladrões. O céu ficou escuro até cerca das 3 da tarde, quando Jesus morreu. Naquele momento, houve um grande terremoto, e o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo, conforme Mateus, versículo 27. Mateus capítulo 27, versículo 50 a 52. Quando ficou confirmado que Jesus estava morto, ele foi sepultado. Em um lugar próximo, uma grande pedra foi colocada na entrada de todos, e todos foram embora para cumprir o sábado. Os acontecimentos da Sexta-feira Santa. Jesus tinha pregado durante cerca de 3 anos, preparando discípulos para formar a igreja. Agora estava na hora de cumprir sua missão maior, salvar o mundo. Na época da Páscoa judaica, Jesus foi para Jerusalém, onde foi traído e preso. Na Sexta-feira Santa, Jesus foi julgado pelos líderes religiosos judeus e condenado por blasfêmia. De manhã, depois de o condenarem, os judeus levaram Jesus para Pilatos, o governador romano. Eles acusaram Jesus de trair o Império Romano e exigiram sua morte. Pilatos não encontrou nenhum motivo para executar Jesus, mas não queria que o povo se revoltasse. Lucas capítulo 23, versículos de 1 a 4. Quando descobriu que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou para Herodes, o governador da Galileia, que estava em Jerusalém nessa altura. Herodes também não encontrou motivo para matar Jesus e enviou de volta a Pilatos. Estava mais que provado que Jesus era inocente, mas mesmo assim Pilatos entregou-o para ser crucificado, para apaziguar a multidão, conforme Mateus capítulo 27, versículo 24 a 26. Jesus foi levado para fora da cidade e foi crucificado em um monte chamado Gólgota, junto com 2 ladrões. Os soldados
dividiram seus pertences entre eles e muitas pessoas caçoaram dele. O céu ficou escuro e às 3 da tarde da sexta-feira santa, Jesus deu um brado e morreu, conforme Marcos capítulo 15, versículo 37 ao 39. Nesse momento houve um terremoto. O véu do templo foi rasgado a meio e vários mortos ressuscitaram. Assim, ao fim do dia, José de Arimateia levou o corpo de Jesus e o sepultou em seu próprio túmulo. Mateus capítulo 27, versículo de 57 a 60. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada do túmulo e o corpo ficou lá até domingo, quando Jesus ressuscitou. Como foi a morte de Jesus na cruz? A morte de Jesus na cruz foi cruel e dolorosa. A crucificação era a pior forma de morrer que existia no templo de Jesus. Por ser lenta, dolorosa e humilhante, mas mesmo sofrendo de forma terrível, Jesus se manteve fiel até o fim e não pecou. A morte de Jesus, a cruz. Antes da crucificação, Jesus foi espancado várias vezes e açoitado brutalmente. Uma coroa de espinho foi enfiada em sua cabeça e ele foi obrigado a carregar sua cruz pela cidade. Jesus já estava muito fraco e quando foi crucificado, os soldados pregaram as mãos ou possivelmente os pulsos. Eu creio aqui, meus irmãos, que não foi a mão não, tá? Porque a Bíblia fala que Jesus não teve ossos quebrados na crucificação. E um cravo daquele, o cravo, é de 18 centímetros. Então se batesse aqui, ia rasgar tudo aqui, a mão aqui, tá certo? Ia fazer um estrelaço aqui, arrebentaria a mão dele todinha, as duas mãos. Então não tinha como crucificar ele ali. Então eu creio aí que foi no pulso aqui, ó. Se vocês pegarem aqui, aqui vai ter dois ossos aqui, ó. Aqui no meio aqui, ó. Aqui é onde que o prego, ou cravo, de 18 centímetros aproximado, penetrou nos dois braços de Jesus e varou na madeira. Tá certo? Os pés de Jesus, a cruz deixando-o pendurado em uma posição muito desconfortável, que causa muita dor. Jesus ficou cerca de 6 horas na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Várias pessoas ficaram para ver o espetáculo, alguns porque o amavam e queriam estar com ele até o fim, outros para zombar dele. Para confirmar se Jesus estava morto, um soldado espetou uma lança no seu lado e saiu sangue e água. Depois o corpo de Jesus foi retirado da cruz e sepultado no túmulo de José de Arimateia. O túmulo foi selado com o selo oficial e um destacamento de soldados ficou de guarda. Então, voltando um pouquinho lá acima, lá, antes da crucificação, Jesus foi espancado várias vezes e açoitado brutalmente. Bom, eu esqueci o nome agora do chicote, mas vamos colocar chicote, tá certo? Ele tem um nome, esqueci agora, no momento eu esqueci, sério mesmo, sinceridade eu esqueci, desculpa aí, mas esqueci o nome desse chicote, mas vamos colocar chicote. Esse chicote era como se fosse uma arma naquele tempo, tá certo? Os soldados romanos usavam ele como arma. Então era mais ou menos 7 pontas, né? Um chicote tinha mais ou menos 7 pontas, cada ponta ali tinha uma bola de ferro e nele tinha uns ganchos, mais ou menos assim, nesse formato assim, tá certo? Então na hora que o soldado chicoteava uma pessoa, nesse caso seria Jesus,
ao bater nele, aquele gancho agarrava na sua carne e puxava. Então, cada chicotada que ele dava ali, arrancava um pedaço da carne de Jesus. Agora imagina aí, 30, 40 chicotadas aí. Imagina, 30, 40 chicotadas desse jeito. Aquele gancho batendo nas costas de Jesus e rasgando a sua carne. Eu creio que Jesus ficou desconfigurado e via os seus ossos. Via seus ossos. Aí depois Jesus saiu carregando essa cruz pela rua, no sol, o suor escorrendo. Faça ideia da dor que Jesus estava sentindo, carregando essa cruz. Essa cruz, ela podia ser uma cruz pequena, no qual que Jesus poderia ter carregado ela completa. Ou então uma cruz grande. Nesse caso, Jesus somente carregava somente a parte que ficaria horizontal, onde queria ser crucificado. E a outra parte já estava lá, esperando, né, Jesus chegar com a outra parte para ser crucificado, lá no Monte da Caveira, tá certo? Então, supondo que Jesus carregou uma cruz menor, então quando chegou lá, ele foi crucificado e levantaram a cruz e colocaram ela no lugar, né, onde poderia ficar ali, exposto ali no sol, com aquela ferida, de 9 da manhã até as 15 horas, ou então ter levado somente a parte horizontal. Aí a dor foi maior, porque quando chegou lá, ele tiveram de suspender somente a parte que ia ser colocada na cruz, no qual a parte vertical já estava lá. Então, ou seja, Jesus ficou pendurado, crucificado, pendurado, até aquele madeiro chegar na outra parte, que estava verticalmente para ser pregado ali. Aí depois que pregaram os seus pés. Então, imagina a dor que Jesus estava sentindo ali. E foi ali que ele pagou por todos os nossos pecados. Se você crê em Jesus, crê na cruz, amém. Agora, se você não crê, misericórdia, porque somente aqueles que crê na cruz será salvo. As últimas palavras de Jesus. Os evangelhos relatam algumas coisas que Jesus disse enquanto morria na cruz. Jesus pediu a Deus para perdoar as pessoas que o tinham crucificado. Lucas 23, 34. Jesus prometeu a um dos ladrões crucificado que ele iria estar com ele no paraíso. Lucas 23, 42 e 53. Então, esse ladrão, eram dois ladrões. Um acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Então, esse aí foi salvo. Então, Jesus disse que ele estaria no paraíso. E o outro, infelizmente, foi condenado. Jesus encarregou João, o discípulo a quem amava, de tomar conta de Maria, sua mãe. João, capítulo 19, versículo 26 ao 27. Logo antes de morrer, Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Que é o início do Salmo 22, Marcos capítulo 15, versículo 34. Falando em Salmo 22,
se vocês lerem o Salmo 22, é um salmo messiânico, onde que fala de todo o acontecimento que Jesus ia sofrer até a crucificação, tá certo? Então ali vocês vão encontrar ali o sofrimento de Jesus. Provavelmente eu devo fazer um estudo também a respeito desse Salmo 22 em breve. Jesus disse que tinha sede, depois disse, estás consumado. João 19, versículo 28 a 30. Quando morreu, Jesus deu um brado e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Na sua morte, Jesus mostrou seu caráter exemplar. Ele não amaldiçoou as pessoas que o tinham traído e torturado, mas perdoou, mesmo sofrendo uma agonia terrível na cruz. Jesus não ficou pensando só em si. Ele tomou conta da sua mãe e do ladrão ao lado dele. Até quando gritou para Deus, ele estava citando um salmo de esperança. Jesus confiou em Deus até o fim. E você, confia em Deus, Pai? A importância da Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa foi muito mais que a morte injusta de um homem inocente. Se ele quisesse, Jesus poderia ter escapado de seus inimigos, mas ele se ofereceu para morrer na cruz, conforme João capítulo 10, versículos 17 e 18. Sua morte tinha um propósito. A morte de Jesus na cruz foi a maior prova de amor de Deus por nós. Ele enviou Jesus, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Por causa do pecado, todos nós merecemos o castigo da morte. Mas Jesus nunca pecou. Na cruz, ele tomou nosso lugar e levou o castigo que nós merecemos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Agora todos que creem em Jesus podem receber o perdão de Deus e a salvação. Sem a Sexta-feira Santa não haveria salvação. Jesus precisou morrer na cruz para que muitos ganhassem a vida eterna. Nunca nos devemos esquecer de seu sacrifício. Sábado, o túmulo guardado. O sábado era um dia obrigatório de descanso para os judeus, então os discípulos ficaram em casa. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam permissão para colocar um destacamento de soldados a guardar o túmulo de Jesus para ainda maior segurança. A pedra foi lacrada. Mateus 27, versículos 65 e 66. Os discípulos não teriam forma de roubar o corpo. Domingo de Páscoa, a ressurreição. Logo de manhã cedo, houve mais um terremoto e a pedra foi removida do túmulo e um anjo apareceu. Os guardas ficaram cheios de medo e fugiram para contar tudo aos sacerdotes, conforme Mateus, versículo 28. Capítulo 28, Mateus, capítulo 28, versículo de 2 a 4. Algumas mulheres que tinham vindo completar as tradições de sepultamento ao corpo viram o anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. No caminho encontraram Jesus, que falou com elas. Quando viram tudo, Pedro e João foram ao sepulcro e viram que estavam vazio. Jesus também apareceu a 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. Depois, ao fim do dia, ele apareceu a todos os discípulos que se tinham reunido. Estavam trocando histórias sobre o que tinha acontecido nesse dia. João capítulo 20, versículos 19 a 20. Depois de uma semana de grandes eventos e uma terrível desilusão, Jesus estava vivo novamente. Ele tinha cumprido sua missão. Ele pagou pelos pecados do mundo na cruz e venceu a morte. Por causa do que aconteceu na Semana Santa, todos podemos ser salvos e ter a vida eterna. Mas para isso, meus irmãos, temos de crer. A Sexta-feira Santa é o dia em que muitos cristãos
lembram da morte de Jesus na cruz. Essa data é celebrada na sexta-feira, antes do domingo de Páscoa. Na sexta-feira santa, Jesus foi condenado à crucificação e morreu pelos nossos pecados. Todo o ministério de Jesus na terra culminou no dia de sua morte. Nesse dia, ele cumpriu seu objetivo: pagar pelos pecados de toda a humanidade. O significado da Páscoa na Bíblia. A Páscoa é a celebrada da morte e ressurreição de Jesus e o acontecimento mais importante para todos os cristãos. É celebrado todos os anos. É celebrada todos os anos, num domingo, entre 22 de março a 23 de abril. Então varia aí, né? Isso aí varia de acordo com o calendário, né? De 22 de março a 23 de abril. Páscoa vem da palavra hebraica pesar, P-E-S-A-H, pesar, e significa passagem. Para os cristãos, é a passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo salvação para todos que creem nele. João 5,24. Quando morreu e ressuscitou, Jesus pagou o preço do pecado. Ele nos deu uma nova oportunidade para ter um relacionamento pessoal com Deus. Romanos 8, 1, 2. Esse foi o grande objetivo dele ao vir à Terra. A Páscoa tem sido celebrada pelos seguidores de Jesus desde muito cedo na sua história. Hoje, pessoas de todo o mundo se juntam para comemorar essa grande vitória que mudou suas vidas. A festa da Páscoa, na época de Jesus, todos os anos, quando celebravam a festa da Páscoa em Jerusalém, João capítulo 2, 13, João 12, 1, João 11, 55, João 19, 14. Jesus era levado para lá pelos seus pais, Lucas 2, 41. Durante esse período de festa, o cordeiro era sacrificado aos arredores do templo. Muitos judeus vinham de outras regiões fora da Palestina para participarem da festa da Páscoa. O mais habitual era os judeus se encontrarem e se reunirem em grupo. Também foi assim com Jesus e seus seguidores, pois se reuniram no cenáculo. Encontramos em várias partes da Bíblia menção a Jesus por ser o Cordeiro, como por exemplo em Isaías 53:7 e João 1:29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista bem diz em João 1:29. Jesus é o Cordeiro perfeito. A partir daquele momento não seriam mais necessários sacrifícios envolvendo cordeiros, ervas e pães. Com o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus, o Cordeiro do Senhor, não havia nem precisava mais de outros tipos de sacrifícios. A substituição da carne, do cordeiro, das ervas, dos pães, Jesus instituiu seu corpo, seu sangue, em memória deste sacrifício. Portanto, ao participarmos da ceia do Senhor, comermos do pão e bebermos do vinho, lembramos a cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Este momento, festa da Páscoa, que na verdade foi a última Páscoa, foi introduzido a primeira ceia do Senhor. Algo interessante perceber é que a Páscoa sempre dava uma direção para frente, futuro, o que há de vir, e já a ceia aponta para o passado, como símbolo, um acontecimento do cumprimento, fidelidade e amor do Senhor por nós.
símbolos da Páscoa. Alguns símbolos bíblicos da Páscoa são o cordeiro, que representa a pessoa de Jesus, a ceia, o pão e o vinho, que Jesus instituiu na noite que a antecedeu a sua crucificação, a cruz, que representa a morte de Jesus, o peixe, que também está associado ao tempo da Quaresma, que precede a Páscoa, e era um símbolo usado entre os crentes da igreja primitiva para se identificarem. Mas como assim identificar? Bom, os cristãos daquela época, eles desenhavam um peixe no chão. Um vinha e fazia uma parte e o outro fazia a outra parte do peixe. Então era sinal de que eram cristãos. A Páscoa acontece no início da primavera, no hemisfério norte, altura em que muitas religiões pagãs realizavam festa para celebrar o fim do inverno, a vida e a fertilidade. O ovo e o coelho da Páscoa vêm dessas tradições pagãs. O ovo simboliza a nova vida e o coelho a fertilidade. É importante lembrar que esses símbolos não devem ser o foco da Páscoa. Eles devem fazer-nos lembrar da ressurreição de Jesus, que nos deu uma nova vida e uma nova esperança. A Páscoa judaica. Os judeus também têm uma festa chamada Páscoa, que é bem mais antiga, como podemos ler no Êxodo 2. Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, enviou primeiro um anjo para matar o filho mais velho de todas as famílias egípcias, para evitar a praga. Deus mandou os judeus matarem um cordeiro por família, no lugar do filho mais velho, e pôr o sangue à volta da porta de casa. Assim o anjo passou, mas não matou os filhos dos hebreus. Nessa noite saíram do Egito. Então, na festa judaica da Páscoa, a passagem significa passagem do anjo da morte. Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação todos os anos, comendo cordeiro e pães, sem fermento, conforme Números, capítulo 9, versículos de 2 a 3. Foi na altura da Páscoa judaica que Jesus foi crucificado. Para o cristão, Jesus é o nosso cordeiro, que morreu em nosso lugar, para que possamos ter vida eterna com Deus, conforme João capítulo 3, versículo 16. Fique na paz, meus irmãos.